O nosso tema de hoje é infecção urinária. Que se tem uma coisa desconfortável, que muitas vezes se torna incapacitante, é infecção urinária. E se você ainda não teve, mulher que está do outro lado, médicos dizem que pelo menos uma vez na vida todas as mulheres terão a infecção urinária. Bora tirar todas as dúvidas com ela. A gente já estava batendo um super papo aqui. Uroginecologista, doutora Lilian Fiorelli, bem-vinda. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Carol. A gente só te acompanhava numas dicas que você gravou super legais. Que bom que você está ao vivo. Muito bem. Eu que fico muito feliz e agradecida pelo convite. E um tema aí extremamente frequente na população. Então vamos tirar todas as dúvidas aqui. Doutora, é mais comum do que a gente imagina mesmo? É muito comum, tá? Como você disse, a gente tem uma tendência de achar que até 100%, né, das mulheres terão algum episódio na vida, tá? Mas a gente sabe que 30% dessas mulheres têm também recidivas. Então você veja, né, 30% das mulheres vão ficar com esse problema de forma recorrente. Por isso que é extremamente importante a gente saber quais são os gatilhos e o que a gente pode fazer para eliminar da nossa vida. Quando a gente fala infecção urinária, a gente está falando somente da cistite, né? É a forma, né? Enfim, para a gente até compreender da cistite. É a cistite, né? Então, a gente tem vários tipos, na verdade, de cistite. Cistite é uma inflamação da bexiga e a infecção urinária é uma das formas de cistite que tem bactéria ali causando essa infecção. Tá. E aí, então, vamos do início. Antes até de falar dos sintomas. Estas bactérias, elas são nossas normalmente? Sim. A grande maioria, mais de 85% das infecções urinárias, seja ela uma infecção urinária única ou até de repetição, são por Escherichia coli, que é uma bactéria que já está presente no nosso corpo no intestino, faz parte da nossa flora intestinal. Tá. Então, a maioria das vezes é por essa bactéria, e aí você fala, poxa, mas é uma bactéria que faz bem pra gente, que tá lá no intestino. E muitas delas ainda falam assim, mas eu tenho uma super boa higiene local, como é que essa bactéria foi parar ali? Então, tem muitas explicações para isso, aí a gente pode sanar todas essas dúvidas também. Doutor, então vamos para os sintomas, né? Como é que a gente reconhece que precisa, de fato, procurar ajuda? Porque quando a gente fala em bactéria envolvida, a gente logo pensa em antibiótico e daqui a pouco, claro, vamos falar de tratamento, mas o que traz, assim, como um quadro que é comum, né, entre as mulheres para a gente desconfiar de uma possível infecção urinária? A grande maioria das vezes vem com o que a gente chama de disúria, que é um ardor na uretra. Na hora que está passando o xixi no canalzinho do xixi, dá aquele ardor. Então, esse é o mais comum. Tem também aumento de frequência urinária, então ir no banheiro a cada 1 hora, a cada meia hora, vai lá e sai só um pouquinho. E às vezes até acordar à noite para fazer xixi. Mas esses são os sintomas clássicos. Tem muita gente, principalmente quem tem infecção urinária de repetição, ou se tem alguma outra doença associada, então uma paciente que tenha diabetes, ou que esteja grávida, ou uma mulher que está na pós-menopausa, às vezes o sintoma é simplesmente uma fraqueza. Ou uma febre que aparentemente vem sem causa. Então, às vezes, ela vem um pouco mais escondida. Jura? E isso talvez seja uma parte perigosa da infecção urinária, porque num início de quadro é algo considerado simples? Sim. Então, uma infecção urinária única, que é bem pontual, a gente vai lá, trata, geralmente é só o antibiótico, pronto e acabou, tá? Mas a gente sabe que para muitas mulheres, então, ou que não sabem que aquilo é uma infecção urinária, deixou passar, o grande problema é que isso suba para o rim e causa o que a gente chama de pielonefrite, uma dor na lombar muito forte, né? Então, esse seria uma possibilidade, né? E a gente sabe que grande parte das mulheres que chegam a esse ponto da pielonefrite são as que não tiveram os sintomas clássicos. A grande maioria foram esses sintomas mais frustros, né? E aí, claro, sem sentir nada, sem ter nenhuma queixa, você obviamente não vai atrás, e se já chegar na questão renal, aí é algo que é uma complicação. É uma complicação. Né? Então, alguns casos precisam de internação, outros não precisam de internação, mas geralmente são antibióticos mais fortes, então são casos mais graves mesmo. Então vamos entender como é que a bactéria chega lá, né? Porque já que estamos aí todas sujeitas, eu iniciei a nossa entrevista falando da questão feminina, é mais comum nas mulheres do que nos homens. Exatamente. Então já vou até começar falando por que é mais comum nas mulheres do que nos homens. Então olha aqui, gente.
Quando a gente olha, eu posso deixar aqui? Será Pode, que tá ver? bom para vocês, meninos? Perfeito, doutora. Quando a gente for olhar a parte da bexiga, a gente vê esse daqui é a uretra, tá? O canalzinho da bexiga, e essa é a bexiga. Olha o tamanho da uretra da mulher e do homem. Teria o pênis aqui. Então, olha o tamanho da uretra do homem. É muito difícil uma bactéria conseguir entrar e causar uma infecção urinária. Então, já tem o primeiro ponto, que é o ponto anatômico, que fala, né, contra as mulheres. E o segundo ponto, que é a parte da aproximação, né, de flora vaginal, flora intestinal e também a parte hormonal, que também contribui para tudo isso aqui. Então, como que acontece a infecção urinária? A gente viu, na verdade, que grande parte das bactérias estão aqui no intestino, que é a Escherichia coli, tá? Por mais que você faça uma higiene muito bem feita, grande parte dessa bactéria, ela acaba colonizando essa região. E aí você tem, principalmente numa questão de relação sexual, por exemplo, né, que é a chamada cistite da lua de mel, né? Então você tem a relação sexual, você teve aqui uma fricção nessa região, você teve mais fricção aqui nessa região e facilitou a entrada dessa bactéria aqui. Então essa seria uma possível causa. Uma outra possível causa é quando você tem uma alteração da flora vaginal. Exatamente porque quando você tem um aumento de algumas bactérias ou vírus nessa região, você tira a proteção que a gente tem na região genital e favorece a proliferação também de bactérias. Tá? E aquela questão, doutora, do biquíni molhado, da calcinha? Exatamente. Então, a gente tem, quando você tem o uso de qualquer tipo de absorvente ou por muito tempo, ou que você está com o biquíni molhado, você cria um ambiente fechado, um ambiente quente, úmido, escuro, favorece o crescimento tanto de bactérias quanto fungos e aumenta a infecção urinária e candidíase. Então, Puxa também vida. pode aumentar isso. Né? E, de certa forma, vocês sempre se colocam que a gente não pode pensar numa automedicação, né? Que o ideal é que realmente procure ajuda, mas o período que aquilo se inicia, até de fato a gente conseguir fazer um exame e ter ali, né, um resultado de que bactéria que a gente está causando, enfim, demora um pouquinho e é uma condição incapacitante. Exato. É possível, enfim, fazer um uso de um anti-inflamatório, alguma coisa do tipo, para melhorar essa condição, até que a gente chegue no tratamento ideal? Sim, eu já tive algumas pacientes que me ligam de madrugada, falando, doutora, tá ardendo, e assim, eu quero esperar até amanhã de manhã, pelo menos ir pro pronto-socorro, fazer alguma coisa, o que eu faço? Então, assim, existem alguns medicamentos que até tem uma coloração da urina, às vezes deixa a urina um pouco mais vermelha, às vezes a urina um pouco mais verde, são medicamentos que tem na farmácia, que pode ser comprado sem receita médica, que fazem parte de uma analgesia da bexiga. Não é tratamento. Não é tratamento. É só para você conseguir conviver com aquilo até você conseguir o seu tratamento. Então, não ache que isso é o fim do seu tratamento. Tem que passar no médico e tem que fazer o tratamento adequado, provavelmente com antibiótico. Normalmente com um antibiótico. Exatamente. Agora, pensando em todas essas questões envolvidas, doutora, como então a gente pode espaçar realmente o tempo de uma possível infecção urinária para as mulheres que têm já, né, um quadro recorrente? Ótimo. Então, primeira coisa, avaliar a causa, tá? Então, eu costumo dizer que, assim, uma infecção urinária única, geralmente a culpa é da bactéria. Pô, ela estava ali, você não estava, te pegou desprevenido, fez a infecção, ok. Uma infecção recorrente é uma doença crônica, não é culpa da bactéria, é culpa de um corpo frágil, de um corpo que está precisando de ajuda. E é aí que entra as avaliações médicas para a gente saber o que está faltando nesse corpo. Pode ser que você tenha uma doença descompensada, uma diabetes descompensada, um hipotiroidismo descompensado e que você precise melhorar. Pode ser que você tenha uma alteração da flora vaginal e que isso também precisa ser melhorado. Muitas mulheres têm alterações intestinais como obstipação, então fica 2, 3 dias sem evacuar e essas bactérias que são as responsáveis ficam com maior proliferação, então aumenta o nível de bactéria, ou até diarreia, porque você tem um trânsito intestinal muito maior. Então precisa
precisa ver qual que seria a causa. Outra causa, uma pedra no rim, que você tem uma região onde você tem um ambiente de cultura dessa bactéria. E até hormônios, né? Então, mulheres na menopausa, que você tem uma diminuição dos hormônios, dá uma abertura maior da uretra e facilita a entrada da bactéria. E até fraqueza de assoalho pélvico. A gente tem uma musculatura que segura os nossos órgãos e que também participa do fechamento dessa uretra. Se a gente tem uma musculatura frágil, a uretra fica mais abertinha e entra a bactéria. Mais exposta, então. Mais exposta, exatamente. Vou colocar já a perguntinha do público e já também falamos de alimentação. Será que tem relação, né, com o quadro? Na tela quem escreveu pra gente. Obrigada, Cláudia, um beijo pra você. Porque dizem que temos que fazer xixi logo após a relação sexual. Boa! Então, como a gente viu, durante a relação sexual, a gente tem aqui, então, uma fricção aqui na vagina, na relação e também na região externa. Você facilita a entrada da bactéria dentro da urina, dentro da bexiga. Mas você vai ver que não é todo mundo que tem infecção urinária, ainda bem, né? Mas a gente sabe que para as mulheres que já têm essa suscetibilidade, então que ela já tem alguma fraqueza no corpo que precisa ser investigada, a bactéria entrou, ela tem a chance de grudar aqui na parte que a gente chama de urotélio. Então, a partir do momento que você termina de fazer a relação sexual, para que as poucas bactérias que entraram aqui não grudem dentro da bexiga, você já faz o seu xixi, pode esperar aí os seus 10, 15 minutos para curtir aí os hormônios do orgasmo e depois vai fazer o seu xixi, que vale a pena. Muito bom. Tem perguntinha do público na tela. Obrigada, Paulo. Um beijo. Banhos de assento ajudam para quem já está com infecção urinária? Olha, banho de assento, ele só vai ajudar se você tem alguma alteração da flora vaginal, né? Então, se você tem uma alteração tendendo aí para uma mais básico ou mais ácido, então o banho de assento ele vai mudar o pH da flora vaginal. Não necessariamente vai atuar no tratamento. Se você não tem nenhuma causa de flora vaginal, não vai ter nenhum sentido. Não faz sentido. Não vai fazer diferença. Tá aí. Mais uma glossa daqui a pouquinho. Na tela. Tati, obrigada, um beijo. Infecção urinária na gestação, há algum cuidado a mais para evitar? Que se torna até perigoso, né, doutora? Exatamente. Então, infecção urinária na gestação é um dos casos que a gente considera grave, tanto é que ela pode ser assintomática e geralmente na grávida, se ela tem uma infecção urinária, a gente trata, pronto, acabou. Se ela tem 2 infecções urinárias, ela já vai ter que usar antibiótico a gestação inteira. Puxa vida. Como uma forma de prevenção de tão grave que pode gerar uma pielonefrite aí na gravidez. E até um parto prematuro? Pode, se ela não tiver tratar essa infecção urinária, pode gerar parto prematuro. Então a gente fica muito de olho nas grávidas com infecção. E aí uma das coisas que a gente orienta para essas mulheres, primeiro, beber muita água. Eu sei que é chato, grávida já vai muito no banheiro, mas tem que beber bastante água. Uma alimentação também que tenha todos os nutrientes, né? Porque a gente sabe que a imunidade vai contar muito nessa fase. E exercícios de assoalho pélvico, que já são bons também para um preparo de parto e também para evitar a infecção urinária. E a questão, então, da alimentação, quando a gente fala de alimentos que sejam mais picantes ou ácidos, eles podem contribuir para a piora do quadro? Podem. Eles podem contribuir não para a infecção, mas para os sintomas, tá? Então, dentro da camada da bexiga, a gente tem uma camada de proteção chamada camada GAG, que é uma camada muito parecida que a gente tem de proteção no nosso estômago. Então, no nosso estômago, ele produz ácido, só que o ácido não corrói o estômago porque ele tem essa proteção. A urina também é ácida e não corrói a bexiga exatamente porque ela tem essa camada de proteção. E a partir do momento que você tem algum tipo de injúria dessa camada, você começa a facilitar esses tipos de infecções, né? Então, por isso que a gente fica muito focado aí nessa região para realmente não ter nenhum tipo de intercorrência aí de cistites. Tem mais perguntinha do público. Olha lá. Obrigada, Damares, um beijo. Meu bebê teve infecção urinária com 6 meses. O que pode ter causado, já que é mais comum em meninas?
Provavelmente, então, é um menino, né? Um bebezinho. Em infecções urinárias em crianças ou bebês, né? Seja homem, seja mulher, né? Principalmente quando é homem, a gente tem que suspeitar de malformação do trato urinário, tá? Exatamente pelo que eu expliquei, que é muito difícil da bactéria entrar dentro do pênis e até ir para a bexiga. E no bebezinho, né? Que a gente tem geralmente uns cuidados até a mais ali, sempre limpando, troca de fraldas. A gente tem que investigar se tem malformação, procurar um urologista, porque tem exames especializados para isso. E a gente tem especialidade de urologista pediátrico. Tem. Então, é uma condição que vale a pena investigar. Vale a pena, com certeza. E o tal do cranberry, doutora, é verdade que ele pode ajudar? É verdade, é provado, mas ele não é algo que ele vai te prevenir infecção urinária no futuro. Ele te previne infecção urinária hoje, ele te ajuda nessa prevenção. Por quê? Então, eu acabei de falar que existe uma camada, que é a camada GAG, que é a que protege a bexiga. Quando a gente tem essa camada GAG ótima, a bactéria, nessa camada, ela também tem uma parte de leucócitos, que acaba participando da imunidade da bexiga, tá? Então, a bactéria, quando ela entra, ela não tem a afinidade para grudar, ela tem os leucócitos que vão matar essa bactéria e aí não faz infecção urinária. Mas as mulheres que já têm essa camada um pouco mais deficiente, o cranberry, ele age como se ele competisse com essa camada. Ao invés da bactéria grudar na bexiga, ele gruda no cranberry e aí ele vai no próximo xixi. Por isso que o cranberry só funciona no dia que você toma. Depois vai ter que tomar de novo, e de novo, e de novo. Uma das coisas que a gente faz, inclusive, é o uso do cranberry depois de uma relação sexual nas mulheres que têm essa cistite da lua de mel, depois de relação. Porque a gente sabe que é uma fase que é mais propensa de infecção urinária e a gente sabe que o uso do cranberry, e aí tem que ser cápsula, não é tomar suco, fruta, nada disso, é a cápsula. Aí o cranberry, ele vai te ajudar a prevenir, não é uma garantia, mas te ajuda a prevenir a infecção urinária pós-coito. Doutora, aproveitando que você comentou essa questão, né, que pode ser também uma das causas, o tratamento seria do casal quando está envolvido com pós-relação? Depende, porque se a maioria das vezes a infecção urinária pós-relação sexual é por uma questão imunológica da mulher e não por uma bactéria diferente, que é uma bactéria sexualmente transmissível. Se eventualmente durante a investigação a gente vê que tenha um ureaplasma, uma outra bactéria que seja sexualmente transmissível, aí trata o casal. E também tem uma questão anatômica envolvida, né, na relação, às vezes até da dimensão mesmo, né, de homens e mulheres terem tamanhos diferentes e também esse tipo de situação pode aumentar a chance, né? Pode aumentar a chance. Então, a gente vê muito, assim, em tamanhos, em parceiros diferentes. Eu vejo muitas pacientes que falam assim, olha, eu tinha um parceiro fixo, terminei com meu namorado, agora eu tô com outra pessoa e desde então eu tô com infecção urinária, eu acho que ele tá cheio de bactéria. Às vezes não é isso. Você só mudou o tipo de flora, você está em contato com uma flora diferente e o seu corpo não está adaptado ali. Então, às vezes é uma questão de tempo, ou às vezes realmente ele tem alguma infecção e isso precisa ser avaliado e tratado. Também. Na tela mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Renata, um beijo para você. Nas situações em que não sentamos para urinar com o corpo mais elevado, isso pode ser prejudicial para a saúde urinária? Com certeza. Olha, a gente foi ensinado dentro desse mundo civilizado a fazer xixi na privada de uma maneira errada. Infelizmente, xixi e cocô a gente faz errado, tá? Exatamente porque o ideal, né, nos nossos primórdios, o xixi e cocô era feito de cócoras. E quando a gente tem esse aumento de ângulo, né, de coxas com o tronco, você tem uma abertura maior, tanto para evacuar quanto para urinar. Quando você vai fazer o xixi levantada, porque você não quer encostar no vaso, é um lugar público. Ok, uma vez ou outra vai, mas você está usando músculos errados para fazer aquilo. E isso vai deixar a musculatura do assoalho pélvico mais fraco e vai dar uma disfunção de assoalho pélvico. Dá até um aumento de chance de incontinência urinária. Jura, doutora? Porque você não trabalha direito essa musculatura. Colocar o banquinho, que às vezes a gente fala até para ensinar as crianças que precisam se sentir
Porque as crianças fazem direitinho, né? Estão com a fraldinha, elas agacham. Exato. E fazem, né, as necessidades. Então, quando passa para a privadinha, tem sempre a dica de botar o banquinho. Exato. Pra gente também. Também, põe o banquinho para fazer xixi, para fazer cocô principalmente, tá? Ou às vezes, não tenho, também pode fazer esse movimento aqui de fechamento. Não é o ideal, mas também funciona. Que legal, uma aula, né? E você sabe, eu acho que é no Japão que as privadas são diferentes, e já pensando nessa questão anatômica mesmo, que a gente precisa também, né? A gente fala da saúde como um todo, né, doutora? Então, Exato. é sistêmico, não adianta separar as coisas, a gente fala de um corpo como um todo. Obrigada, Exato. viu? Imagina, eu que agradeço, bom. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. Sempre! Continue mandando aí dicas pra gente, que a gente adora, né? Tem sempre um assunto bacana, e te esperamos numa próxima oportunidade. Obrigada. Vai lá no Insta para seguir todo o trabalho da doutora Lilian Fiorelli. O Instagram dela é o @doutorabreviado, Lilian Fiorelli com 2 L's e no final, tá? @doutorabreviado, Lilian Fiorelli, 2 L's e no final. Vocês já encontram tudo. Um Perfeito, beijo, obrigada. Carol.